2025, ano mágico do Flamengo, campeão brasileiro, tetracampeão da Libertadores, inclusive tendo a sua revanche e vencendo contra o Palmeiras. Chegamos inclusive nos pênaltis contra o Paris Saint-Germain, onde o Flamengo parecia ser totalmente à frente de qualquer outro time da América do Sul. Tudo parecia perfeito. Até que estamos aqui, pouco mais de um mês depois, o Flamengo se reforçou com a chegada de alguns jogadores, não perdeu nenhum jogador do elenco que venceu tudo em 2025, e agora estamos aqui, desse jeito, praticamente desmoronando. O que aconteceu? Só que, rapaziada, antes de mais nada, eu já quero deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Não quero saber mais de bola do que o Felipe Luiz. Até porque eu não sei. Ele estuda pra isso e ele sabe 1 milhão de vezes mais do que eu. Tudo que eu falar aqui, ele com certeza já sabe, tá? Mas isso não impede a gente de reclamar e de falar, ok? Então, sabendo disso, vamos lá. Sempre bom avisar, porque a internet hoje em dia, vocês estão ligados que é terra de ninguém, né? Pra mim, qual é o principal ponto que fez o Flamengo estar tão esquisito nesse começo de ano? Eu acho que tá bem nítido que a parte física dos jogadores do Flamengo está ridícula. Ainda é começo de temporada, né? A gente não teve uma pré-temporada, isso é um fato raro aqui no futebol brasileiro. Eu não sei se é a primeira vez, mas nos últimos anos com certeza é, que o Campeonato Brasileiro tá começando em janeiro, né? Então, quase não teve férias, quase não teve tempo de preparação. Os jogadores tiveram que, inclusive, encurtar ali a sua volta, né? Acelerar a sua volta, porque a nossa base, pelo amor de Deus, cara, olha, isso aí é um ponto também que vamos combinar, hein? O Sub-20 do Flamengo não consegue garantir uma permanência no Campeonato Carioca, velho. Porra! Situação deprimente da base do Flamengo, hein? Vamos lembrar aí, situaçãozinha deprimente, hein? Ainda tem muita gente que enche o saco pedindo jogador X da base, jogador Y da base no time profissional. Irmão, o cara sobe, ele não consegue andar em campo. O cara não consegue trocar um passe de 2 metros, filho. E você fica aí pedindo, esperneando, tem que dar chance pro fulano, tem que dar chance pro ciclano. Tem mesmo? Será que tem? Mas enfim, o foco desse vídeo aqui não é falar sobre a base do Flamengo, né? Quero falar sobre o time principal. Mas antes da gente prosseguir, rapaziada, como eu sei que a maioria de vocês aqui não tem um empresário forte, como alguns jogadores do Flamengo aí, que eu não vou nem citar o nome deles aqui pra não arrumar problema, tá? Mas, enfim, eu sei que vocês não têm um empresário forte que vai garantir o futuro de vocês sem vocês precisar fazer nada, tá? Sem precisar jogar bola, sem precisar ter talento, vai te botar num time grande na Europa, num time grande aqui no Brasil, tu vai ficar milionário, tranquilão. Eu sei que poucos têm essa sorte, então se liga só. Sabendo disso, o ideal é que você comece o quanto antes a investir o seu dinheiro. E aqui eu não tô falando de bagulho de aposta, de cassino, de tigrinho, de tourinho, de roletinha aqui, de porra, de... Cara, nossa, mano, tanta loucura que tem hoje em dia. Eu não tô falando dessas palhaçadas não, tá? Tô falando de coisa séria, de renda fixa, renda variável, renda passiva, coisa que realmente você vai estudar, vai ali aprender, vai ter gente te direcionando, você vai saber que realmente você tá investindo seu dinheiro em algo que vale a pena, tá? Não essas loucuras daí. E pra você que não conhece, agora eu tô falando da MB, mano, que é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Simplesmente isso, tá? Os caras são só os maiores no ramo. E como eu já falei aqui, lá no site dele você vai ter diversas opções, cara. Tem renda fixa, tem renda variável, tem cripto, tem de tudo, mano. Pros mais experientes aí no mercado financeiro, até você que não faz ideia e tá doido pra começar a investir, que precisa começar a investir, lá é o lugar certo. E se esse é seu caso, que não tem conta por lá e quer começar, eu tenho a boa pra tu, tá? Se liga, ó. Aqui tem esse QR Code na tela, é só você apontar a câmera do seu celular aí e escanear, ou então você vai no link na descrição desse vídeo, clica nele e você vai ser redirecionado direto pro site da MB. Chegando lá, é só você clicar ali no criar a sua conta. É bem rapidinho e bem intuitivo, tá? E agora, nesse momento da criação, você vai digitar esse código que tá escrito na tela, ó. Ganhe 25. Do jeito que tá aqui, mano. É só tu copiar e colar, tá na descrição também, não tem erro. Feito isso, é só você continuar, finalizar ali o seu cadastro e rapidinho, em menos de 5 minutos já tá feito. E depois disso, basta que você realize um depósito de R$ 50, tá? Tem que ser o depósito mínimo de R$ 50. Não pode ser menos que isso, tá? Então você depositou ali o mínimo de R$ 50, investe em qualquer ativo da plataforma, você que escolhe, pode ser qualquer um, renda fixa, digital, cripto, ao seu gosto, mano, você que escolhe. E depois que você tiver feito isso, em até 7 dias, a MB vai te dar mais R$ 25 pra você gastar com o que quiser na plataforma, mano. Olha só, hein? Pra quem precisava de um empurrãozinho, mano, pô, não tem nada melhor que isso, né? Aproveita, cara, porque essa oferta ela é limitada. Eles fizeram ano passado, eu já trabalho com eles já há um tempinho, já lá no meu canal principal. Sei da confiabilidade, confio nos caras, nunca tive nenhuma reclamação. Funcionou sempre com todo mundo, tá ligado? E eles já fizeram essa promoção ano passado e deu muito certo, velho. Então, eles estão repetindo agora. Com certeza vai ter muito acesso, muita procura. Então, agiliza o seu lado pra você não perder e não ficar fora, certo? Então é isso, recado dado. Agora sim, bora pro vídeo. E é o que eu falei, eu acho que o quesito físico tá podre, pra mim é o principal ponto. Além da tática, além da técnica, além de tudo que tá faltando nesse começo, o físico é destoante o quanto tá ruim, cara. O quanto tem jogadores que, tipo assim, você vê um passe esticado, por exemplo, um passe esticado pro Arrascaeta chegar.
já era difícil ele chegar antes, mas agora ele não tá chegando nunca, nunca. Uma bola pro Pedro fazer o pivô. Irmão, o Pedro tá igual uma geladeira. Ele está igual uma geladeira. E não tô falando que ele tá gordo, porque ele não tá gordo. Se você vê o Pedro em campo, tu vê, ele tá magro. Inclusive, ele tá mais fino do que antes. Ele tá, tipo, esteticamente, visualmente falando, o cara tá bem. Só que ele tá totalmente sem ritmo de jogo, ele tá lento, tá ligado? Ele não tá gordo, ele não tá pesado, ele tá lento. O gesto técnico dele de girar, de dominar uma bola, o pivô que, porra, qualquer tijolada que tu mandava pro Pedro, todo mundo tá ligado aí que, pra mim, é o ponto mais forte dele, irmão. O Rossi pega, mano, um canudo lá, ele matava no peito aqui, bola cola nele e vai, filho. Só que agora, nesse começo de 26, tá deprimente. O Pedro não tá conseguindo fazer uma tabela. O Pedro, que tecnicamente sempre foi um jogador acima da média. Tá foda, tá foda. Só que aí, cara, ao mesmo tempo, quando a gente para pra falar da parte física, a gente tem que lembrar que isso não pode também ser o motivo de tudo. Porque o Corinthians também jogou Copa do Brasil, por exemplo, contra o Vasco, até dezembro, cara. Até quase no Natal o Corinthians estava jogando bola. Tava tendo jogos decisivos ali, finais, disputando final contra o Vasco. Ah, mas o Vasco não tava num grande momento, não é um grande time. Irmão, é final. Os caras correram muito naquele jogo, tá ligado? Tanto o Corinthians quanto o Vasco. Então também teve desgaste, tá ligado? Os caras também não tiveram férias, tempo pra se preparar. E quando você viu na final da Supercopa, parecia que o Corinthians estava jogando final de Copa do Mundo e o Flamengo jogando a Florida Cup, pô. A entrega deles era totalmente diferente. Claro que isso também tem a ver com o foco, né, mano? A gente sabe que, porra, os jogadores do Flamengo já estavam já de barriga cheia. Tem muita gente ali que tá de barriga cheia faz tempo. Faz tempo. Ainda mais depois de uma temporada que tu ganhou Campeonato Brasileiro e Libertadores, porra, que você estica a corda mentalmente. Até o máximo, o cara tem que jogar, porra, 70 jogos no ano, todos focados no talo, igual foi a temporada do ano passado. Que o Flamengo não teve trégua, irmão. Foi disputando ponto a ponto com o Palmeiras praticamente até a última rodada. Então, claro que, porra, pegou muito nos caras psicologicamente falando, não só fisicamente. Então tava todo mundo esgotado, não teve muito tempo de recuperação, a gente entende tudo isso, mas não é desculpa quando o próprio Corinthians, que também jogou até dezembro, vai e faz um jogo 10 vezes melhor do que o Flamengo fisicamente falando. Então, porra, é um ponto? É um ponto, mas não pode ser desculpa. Agora também o segundo ponto que eu quero tocar nesse vídeo aqui, tá? O caso Paquetá. Antes do Paquetá ser anunciado no Flamengo, eu fiz um vídeo aqui no canal, falei sobre a vinda dele, falei lá, tá até, ó, aparecendo na tela pra você agora. O título do vídeo é simples: é muito dinheiro no Paquetá. E no vídeo eu explico o porquê eu acho que é muito dinheiro no Paquetá, tá ligado? E eu continuo achando que é muito dinheiro no Paquetá. Simples. Ah, então o Paquetá não vale os 40 milhões de euros? Ah, então você tá falando que o Paquetá nunca vai valer isso? Eu não falei isso, cara. Em nenhum momento as pessoas têm dificuldade de entender, mesmo você praticamente desenhando. O que eu quis dizer é muito simples, tá? E eu vou falar que eu acho que é impossível ficar mais claro do que isso. E é até bom falar logo agora, porque o Paquetá ainda não fez nenhuma partida astronômica pelo Flamengo, né? Pelo contrário, as partidas que ele fez foram bem abaixo. Só que, porra, o cara tá se adaptando, né, mano? Você não vai tacar pedra no maluco com 2 jogos, nem 2 jogos completos, né? Então, porra, vamos ao cérebro aí, né? O torcedor do Flamengo, calma. Torcedores, calma, tá? Você gastar 42 milhões de euros no jogador é extremamente relevante pra qualquer clube da América do Sul, tá? É a maior compra na história e vai continuar sendo por um bom tempo, até provavelmente o próprio Flamengo vir a desbancar, né, esses 42 milhões, porque é uma nota preta, e eu não sei se ele vai entregar o que essa expectativa vai gerar, tá ligado? Essa é a questão. Quando você contrata um jogador por esse valor, irmão, você automaticamente coloca um asterisco em cima do nome dele. A torcida não vai esperar menos do que, sei lá, do que o novo Arrascaeta. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas se o Paquetá vai conseguir atingir, por exemplo, o nível do Arrascaeta. Muita gente gosta de menosprezar o Arrascaeta por ele nunca ter jogado na Europa, né? Ah, mas o Arrascaeta, se ele é tão bom, porque ele não foi pra Europa? Ah, que não sei o quê, mas o Arrascaeta nunca decidiu nada na Europa. Que na seleção o Arrascaeta não é titular no Uruguai. Rapaziada, cara, não cai nesse papo, irmão. Quem sabe da bola, quem viu o Arrascaeta jogar, sabe o maluco é pica, porra. Ele já era desde o Cruzeiro. O cara já decidia jogo desde o Cruzeiro, ele tá há muito tempo botando o futebol brasileiro no bolso. Não é desde o ano passado que ele fez o ano mágico em 2025, a temporada de artilheiro dele, que ele começou a jogar bola, não, mano. O cara já é monstro há muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Temporada das 3 Libertadores que o Flamengo ganhou, né? 19, 22 e 25. Nas 3, o Arrascaeta jogou muita bola. Se eu for fazer ali um ranking, eu diria que 19 foi a mediana. Não, se for fazer um ranking de top 3, eu diria que 25 foi a melhor temporada do Arrascaeta na Libertadores. Depois vem 19 e em último vem 22, tá ligado? Só que eu sinceramente acho que o Paquetá não consegue atingir nenhum nível dessa de 22, tá? É apenas um achismo, beleza? Eu não acho que o Paquetá vai jogar de bola o que o Arrascaeta jogou em 2022, por exemplo. Caso o Paquetá jogue, se ele jogar isso uma temporada, uma só,
Caso 2026 chegue dezembro, Lucas Paquetá, porra, Flamengo pentacampeão da Libertadores e o Paquetá fez a temporada nível Arrascaeta 2022. Pra mim, ele já se pagou. Já se pagou. Os 42 milhões de euros nele já vai ter sido pago se ele tiver feito uma temporada de Arrascaeta e ganhado a Libertadores. Só isso. Ele não precisa fazer que nem o Arrascaeta tá fazendo não, tá? Desde 2019 acabando com tudo aqui no futebol brasileiro, não. Somente uma. Se ele fizer uma, tá ótimo, beleza? Só que meu grande ponto com ele é simples, cara. Foi um custo alto, muito alto. E eu falei o que no vídeo? Rapaziada, se for somente o Paquetá, eu acho que essa contratação foi um erro. E é isso que eu continuo achando até agora. Disse e repito, se o Flamengo contratou somente o Paquetá, tinha aqueles 42 milhões de euros ali para poder gastar na janela, e deu só no Paquetá, para mim foi um erro. Porque o Flamengo precisa nitidamente de atacante, mano. A gente precisa há muito tempo, desde o ano passado. Se você pegar 2025 e você tirar os gols do Pedro ou os gols do Arrascaeta, sobra muito pouco do Flamengo, cara. Sobra muito pouco. Porque o nosso centroavante reserva é o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique nunca foi centroavante. Ele tá tendo que jogar improvisado porque não tem. A gente não tem um centroavante pra disputar com o Pedro, velho. O Juninho, que foi a contratação feita pra ser o reserva do Pedro, ou pra revezar, quem sabe roubar a titularidade do Pedro, cara, é um jogador do Karabag, mano. Tá ligado? Com todo respeito ao Juninho aí, que eu acho um cara, porra, gente boa pra caramba ali, simpatizou com o Flamengo, tatuou os títulos, nunca faltou com respeito à torcida, sempre se esforçou quando entrou em campo, tem nada a falar dele, mas tecnicamente era muito abaixo, porra. Você não contrata um jogador do Karabag achando que ele vai acabar com tudo aqui, porque tu sabe que, porra, mano, se isso acontecer, é milagre. É milagre. Você ganhou na loto. Você ligou? Você ganhou na loto. Você não vai, por exemplo, sei lá, comprar um Siena e botar ele pra correr na Interlagos achando que tu vai ganhar, mano. Tu não vai, porra. Tu não vai, você vai levar pau de Porsche. Simples. E claro, né, além da genialidade do Arrascaeta, o que salva muitas vezes é o seu like nesse vídeo. Então, porra, deixa um like nesse vídeo aí, cara. Se você tá gostando aqui dessa troca de ideia, pô, se eu tô te entretendo aí em algum momento do seu dia, te ajudando a distrair nesse momento triste do Flamengo, me dá essa moral aí, pô. Deixa um likezinho aqui no canal, se inscreve aqui também. Eu tô com 2 pontos na boca aqui ainda, mano. Eu nem ia gravar esse vídeo, só que o Flamengo ele tá me irritando tanto que eu precisava extravasar um pouco, conversar com vocês aqui, tá ligado? Eu tirei os 2 dentes do siso, né? Vou até deixar uma foto do raio-x. Esse de baixo aqui tava embaçado. E tô aqui no 7º dia depois da cirurgia, já tá dando pra falar bem, já tá bem menos inchado, acho que nem vocês nem vão reparar, né, que o queixo do pai é quadrado naturalmente, tá ligado? Queixo shed. Tô zoando, tá? Tô zoando, mas enfim. Tá zoado aqui ainda de ponto, mas eu tô aqui fazendo um videozinho e não custa nada você dar um like e se inscrever no canal, né? E aproveita que você vai dar um like, vai se inscrever, ó, me segue aqui também no Instagram, dá essa moral pro pai aqui. Tô quase batendo 5 mil, velho, falta aqui 10 pessoas lá, eu acho, pra chegar em 5 mil, então, ó, ajuda aí, custa nada, é de graça e, enfim. Vamos voltar a falar de Flamengo aí. Então não me entendam mal, a contratação do Paquetá por 42 milhões de euros, pra mim não é ruim, desde que contratem mais gente. Se o BAP chegasse, botasse o pau na mesa, eu não sei, tá? Pode ser que ele faça, a janela não fechou ainda. Começar, porra, a gastar dinheiro, mais. Trazer um centroavante decente, um centroavante bom, pra poder, porra, botar um medo no Pedro, botar uma sombra no Pedro ali, alguém que faça gol. Porra, fazer os nossos pontas jogarem bola, cara. Porque o Samuel Lino, já vou tocar no assunto do Samuel Lino, tá? Então assim, saiu o Michael, que vem um outro ponta. Sabe? Um cara realmente atacante ali, que tenha vontade de fazer gol, não só ciscar, não só tabelar, não só dar toquinho. Alguém que chute pra porra do gol, velho. Se a gente contratar um atacante que tenha vontade de fazer gol, que chegue pra isso, porra, mano, eu não vou falar nada. Fala, irmão, tá certo. Paquetá 42 milhões, ó, oportunidade de mercado lá, pegou, é isso aí, porra, jogador mais caro mesmo, vem, Flamengo, a nós, cria da casa, vambora. Tem mais aqui atacante também, ó, trouxe um atacante, é isso, vambora, 1.000-0. Agora não, se o BAP chega e fala, não, a gente só tinha, sei lá, 50 milhões de euros pra gastar nessa janela aqui, tá? Esse era o nosso cachê de investimento pro ano, pra jogador. E aí, 42 foi no Paquetá. Porra, irmão, caso isso aconteça, pra mim foi um erro gigantesco. Porque, cara, o Flamengo não precisava do Paquetá. Não é que não deveria ter o Paquetá. Não, mas não era uma função que a gente, caraca, precisa de um jogador pra fazer isso. Não precisava. A gente tá precisando há muito tempo de um jogador pra fazer gol, desde o ano passado. E o Paquetá nunca foi um jogador goleador. Esse era o meu ponto. Não é difícil entender, ok? Mas ele já chegou, ele foi anunciado, já tá jogando, né? Já tá jogando, já tá em campo. Vamos apoiar o cara, irmão. Eu sou flamenguista acima de tudo, porra. E cara, eu quero muito ver o Paquetá dando certo no Flamengo, mano. Gosto muito dele, tá ligado? O cara é rubro-negro assim como eu, pô. Era de arquibancada. Não tem como eu torcer contra um moleque desse. Vamos usar o cérebro, rapaziada. Vamos usar o cérebro. Eu vou torcer a favor. Óbvio que eu vou. Claro que eu vou. E continuando falando sobre o Paquetá, cara, agora que ele já chegou no Flamengo, eu acho, tá, minha opinião, que o Felipe Luiz deveria, quem sabe, pensar em uma outra função pra ele. Porque assim, o Paquetá ele era um coadjuvante no West Ham? Não, ele não era.
Nessa temporada, inclusive, ele jogava, se eu não me engano, como camisa 10 lá, tá? Era um dos principais jogadores do time. No Lyon, ele foi um dos principais jogadores do time. No Milan, ele chegou como uma aposta. E não deu muito certo lá, mas a gente sabe que o Milan, na época, muito mal das pernas, tá mal das pernas até hoje, então, porra, não é qualquer um que chega lá e resolve, né? A gente sabe como é que é. E aqui no Flamengo, o Paquetá veio com 28 anos pro futebol brasileiro, onde ele, teoricamente, vai sobrar tecnicamente. Fisicamente também tá muito bem, tá muito acima, tá em ritmo acelerado. E, porra, cara, ele tem que ser usado como tal. Ele não tem que ter vindo pra cá como só mais uma peça de uma engrenagem. Se ligou? O Paquetá tem que ser um jogador, irmão, que vai ter bola no pé o tempo inteiro. Que o time tem que procurar ele. Ele tem que ser o cara do time junto com o Arrascaeta. Tá ligado? Então o Paquetá tem que querer isso, né? Eu acho que o Paquetá ele tem que impor isso, se ligou? E o Felipe Luiz também precisa entender essa parada, que agora não é mais só o Arrascaeta. Por exemplo, partida de hoje, Flamengo e Inter. Saiu o Paquetá e o Arrascaeta ficou. Ah, mas o Paquetá já tinha amarelo. Irmão, ok. Mas isso tem que começar a mudar. O Arrascaeta tava se arrastando em campo, cara. Se arrastando. Tava muito mal fisicamente. Saiu o pênalti ali, ele bateu, fez o gol, ok, mas o Paquetá poderia bater. Ele não veio pra ser mais uma engrenagem, ele veio pra ser um jogador de participação, irmão. Então eu espero que o estilo de jogo do Felipe Luiz se adapte pra que ele tenha sempre a bola no pé. Ele é aquele tipo de jogador que quanto mais ele tiver a bola no pé, melhor. Ele não pode ser um cara que vai tocar na bola 3, 4 vezes por jogo, 10 vezes por jogo, 15 vezes por jogo. Ele tem que tocar 90 vezes por jogo, 80 vezes por jogo. Ele tem que estar sempre com a bola no pé, mano. Pensando no jogo, de frente pro gol, tá ligado? Olhando o jogo de frente, chegando pra finalizar. Não ser uma peça de uma engrenagem que vai estar lá no meio campo, junto, tabelando com o Pulgar e Danilo ali, cara. Na zaga, tá ligado? Danilo pro Paquetá, o Paquetá vai e toca pro Pulgar, aí o Pulgar devolve pro Paquetá, o Paquetá volta pra trás no Rossi. Irmão, ele tem que pensar o jogo. Ele tem que dar o passe arriscado. Ele tem que ser esse cara. Entendeu? Na minha opinião, que é o cara que, teoricamente, vai estar sobrando tecnicamente ali, né? É o oásis técnico do Flamengo agora nessa temporada de 2026. E eu espero que assim ele seja utilizado. Mas aí, beleza. Assunto Paquetá encerrado, dei minha opinião sobre ele aqui, como eu acho que ele tem que se portar no Flamengo a partir de agora, como que o Felipe Luiz tem que enxergar ele no Flamengo, né? Não só como uma peça de uma engrenagem, sim como realmente um gestor de todo o processo, tá ligado? Pelo menos tentar, né? Claro, tem que tentar. Caso não dê certo, não, o Paquetá não tá rendendo desse jeito, irmão, e aí, fé, bota ele de qualquer outra forma, não é porque ele custou 40 milhões de euros que ele tem que jogar de qualquer maneira, mesmo jogando mal, ou porra, a bola tem que passar no pé dele de qualquer jeito quando ele tiver mal também, tá ruim, mas continua, força. Não é assim, irmão. Contratamos, podia ser 1 milhão ou 100 milhões. Se tiver bem, vai jogar, mesmo sendo 1 milhão. Se tiver mal, vai pro banco, mesmo sendo 100 milhões. Simples. Então é isso, finalizando esse assunto Paquetá aí, né? Agora eu vou continuar pra poder falar um pouquinho do Felipe Luiz. Que pra mim, agora, ele vai estar vivendo aí o primeiro grande impasse dele como treinador, né? Não é nem como treinador do Flamengo, sim como treinador na sua carreira toda, que não tem nem 2 anos ainda. A rapaziada gosta de menosprezar o cara, chamar de Tite de Coque, Pardal, treineiro, estagiário. Vocês estão ligados como é que é a torcida do Flamengo aí. E agora que vai vir o Rojão, que o BAP aí vai ter que segurar, né? O BAP, o Boto, vão ter que fazer um trabalho de blindagem forte com o Felipe Luiz ali, porque a pressão vai vir de tudo que é lado. A gente sabe que o Flamengo, nesses momentos, é uma areia movediça. E quando começa a te engolir, irmão, é muito tenso pra sair, tá? Dos últimos técnicos, cara, sei lá, dos últimos 10, 12 técnicos que treinaram o Flamengo aí, 2019 pra cá, é muito raro. Cara, vou dizer assim que talvez nenhum, tá? Talvez nenhum tenha passado por um momento ruim ali de derrotas, de empates e tenha conseguido dar a volta por cima, velho. Praticamente todos eles, quando o ciclo começa a fechar, quando a parada começa a ficar meio azeda, o técnico cai, né? A gente tem visto que tem sido assim. Vamos ver, não estamos mais na gestão do Landim, né? É a gestão do BAP. O único técnico até agora foi o Felipe Luiz, que nem foi contratado por ele, né? Foi pela gestão do Landim, mas o BAP manteve ele e tá aí, renovou até 2027. Então, porra, eu espero que o trabalho de blindagem seja feito, porque o elenco tem que entender que quem manda é o Felipe, ok? A diretoria tem que passar isso pro elenco, ó, ele não vai cair, não adianta fazer corpo mole, não adianta querer não correr, jogador que tem diferençazinha com ele e tá puto que tá no banco, ou isso ou aquilo. Irmão, problema é seu, o cara manda aqui, ele tá mandando você fazer, você vai fazer, tu não quer fazer, vai procurar o teu time e mete o pé, tá ligado? Porque eles têm que confiar, irmão. Se renovaram com o cara, acreditavam no projeto, acreditaram que ele podia fazer o time jogar, agora é hora de responder. É hora de manter, o barco vai balançar e eles têm que tancar, irmão. Vai ter que tancar porque a pressão no Flamengo é sinistra. Não é pra qualquer um. E o Felipe Luiz vai ter que fazer esse time jogar. Esse é um grande ponto. O Felipe Luiz tem que fazer o time render, tem que dar a resposta. Essa é a hora dele mostrar, dele vai ter ali o seu primeiro grande baque, né, como técnico, a sua primeira grande pressão,
Tá começando a se criar e ele vai ter que matar no peito, irmão. Ele vai ter que sair dessa pressão e fazer o time jogar bola, porque a parada não tá maneira, velho. Não tá sendo só resultado. Não é como se o time estivesse criando um monte de oportunidade e não tá conseguindo converter, e o jogador tá perdendo chance cara a cara, e porra, que você pode culpar o jogador por isso ou por aquilo. Não é. O sistema todo não está funcionando. O sistema defensivo tá uma peneira. Qualquer um tá chutando a gol. Tá uma parada esquisita. Esquisita, tá tomando gol todo jogo. E pra fazer gol no ataque tá sendo um parto, velho. O Flamengo passa mais da metade do tempo trocando passe no meio campo. No meio campo e na zaga. No meio campo e na zaga. Não consegue furar nenhuma retranca. Nenhuma retranca. E isso é uma parada, velho, que tá sendo mascarada já faz um tempinho, cara. Eu não queria tocar nesse assunto, tá ligado? É uma parada que eu venho notando, assistindo ao jogo do Flamengo. E eu não sou nenhum guru, não, tá? Qualquer um aí que assiste os jogos, que, pô, tipo assim, vai se prestar a assistir o jogo de verdade, tá ligado? Não só com o coração. Porque como eu trabalho com futebol, né? Eu tenho um canal principal aqui focado em futebol no geral, não em Flamengo. Cara, você começa a assistir o jogo de outra maneira, tá ligado? Eu não vejo, por exemplo, um jogo do Fluminense com ódio do Fluminense, porra, com raiva do Fluminense porque o Fluminense é rival, ou do Botafogo, ou do Vasco. Não, mano, sinceramente, eu assisto futebol hoje dos outros clubes, sem ser o Flamengo, de maneira 100% profissional, mano. Se eu ver que um jogador do outro time é bom, eu vou elogiar. E fé, mano. Você pode ficar puto aí. Ah, tá falando que o jogador do Vasco é bom, que queria o jogador do Vasco aqui. Eu queria, por exemplo, o Ryan do Vasco. Eu queria ele no Flamengo, irmão. E é isso, tá ligado? Eu acho o Ryan um grande jogador. Agora não tá mais no Vasco, né? Mas eu acho um grande jogador. E isso não me faz menos flamenguista que você, mano. Não faz, tá ligado? Só me faz um cara que tem cérebro e assiste o jogo. Só isso. E assistindo ao jogo do Flamengo nos últimos tempos, velho, eu tenho visto que a parada não tá legal, mano. Não tá legal, mesmo quando a gente já estava ganhando. Eu vou dar um exemplo aqui. Cara, pro Flamengo fazer 2 gols ou mais em uma partida, tá sendo muito complexo, velho. E já não é de agora. Um exemplo prático aqui, tá? Dos últimos 5 jogos do Flamengo nesse ano, em 2026, né? Porque eu prefiro falar só desse ano, porque é o momento. E também vou falar os últimos 5, que são os jogos que tava ali o time titular jogando, tá? A gente olha aqui o Flamengo, por exemplo, né? Teve 1-1 contra o Internacional, ou seja, marcou um gol. 2-0 pro Corinthians, não marcou nenhum gol. 2-1 pro São Paulo, marcou um gol. 2-1 contra o Fluminense, marcou um gol. 1-0 contra o Vasco, que foi a última vitória, e marcou um gol. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Flamengo não marcou 2 gols ou mais em nenhum deles. Em nenhum deles. Isso mostra como tá complexo para o Flamengo fazer gol, velho. E se a gente pega aqui desde o ano passado, velho, isso tem se mantido já faz um tempinho, ó. Se liga só. O Flamengo aqui pegou 3-0 no Red Bull Bragantino, né? Ok. Foi um jogo ali à parte. Aí depois 1-1 contra o Galo. Esse jogo aqui foi aquele suando sangue que o Bruno Henrique fez um gol no final. 1-0 contra o Palmeiras, final da Libertadores. Mais um golzinho só. Flamengo Ceará, 1-0 de novo, ok? Mais um golzinho só. Esse 3-3 aqui nem foi o time profissional, né? Que já tava viajando, tava no Catar. Aí depois, Cruz Azul, 2-1, conseguiu fazer 2 gols. Contra o Pirâmide, 2-0, conseguiu também. E o PSG aqui, que foi 1-1, com gol de pênalti do Jorginho. Então, assim, cara, por mais que o time do Felipe Luiz tenha sido o melhor ataque do Brasileirão do ano passado, isso mostra mais como o Brasileirão tá nivelado por baixo no quesito de ataque, mano. Porque o Flamengo não foi um time de golear. Não foi um time de golear, em nenhum momento. Só que o que era o principal trunfo do Felipe Luiz é que a defesa era muito sólida. O time do Flamengo não corria risco quase nenhum. Era o tempo todo muito bem defensivamente, o sistema todo funcionava, os volantes cobriam bem os zagueiros estavam voando, o Léo Pereira e o Léo Ortiz fizeram ali partidaças, o Danilo no final do ano também segurou o piano como ninguém, porra, fez o gol do título, né, na final da Libertadores, então assim, tudo funcionou perfeitamente, a defesa estava muito bem encaixada, e o ataque era o Arrascaeta e Deus nos acuda, né, o Bruno Henrique no final ele também fez seus golzinhos muito importantes pro título do Campeonato Brasileiro, só que foi basicamente Arrascaeta e fé em Deus. E isso é uma coisa que tem sido pouco falada, porque o ataque do Flamengo, teoricamente, é o melhor da América. Ou era pra ser o melhor da América, né? Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino, são jogadores de grande nível. Jogadores que, porra, aqui no futebol brasileiro, eram pra sobrar. Pra sobrar. E isso não está acontecendo em nenhum momento, mano. Em nenhum momento. Desde que o Arrascaeta começou a cair fisicamente ali no final de 25 pro começo desse ano, em 26, o Flamengo morreu. Simplesmente morreu. E aquele estilo de jogo do Felipe Luiz, que quando ele começou, ele sempre falava, inclusive eu lembro da primeira coletiva dele, tá? Ele disse exatamente assim: eu temo até, pelo meu estilo de jogo, ser muito ofensivo, porque às vezes eu quero muito fazer gol, eu quero marcar muitos gols e acabo pecando defensivamente. Eu estou buscando esse equilíbrio. Ele falou isso na coletiva dele de estreia, tá? Assim que ele foi anunciado como treinador do Flamengo. E cara, esse estilo dele foi se tornando cada vez mais engessado e tá se tornando muito conservador, mano. O que a gente tem hoje é um Flamengo extremamente conservador. Ele tá mais adequado ali para um estilo de jogo de controle, muito posse, ele valoriza muito a posse da bola, gosta de toques no meio campo, entre a zaga, zagueiro construtor, aquela pressão
né, que era o estilo dele, né, do começo do ano. Um estilo de pressão, que inclusive o Pedro foi muito criticado por não fazer. Essa marcação, pressão, sufocante, jogador do Flamengo em cima na saída de bola, não deixando o jogador, o time rival reagir, sempre em cima, martelando. Isso foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, até que simplesmente acabou. Virou um folclore, tá? Isso aí virou um bagulho assim, que ficou só no imaginário. Ficou no imaginário de que o Flamengo fazia isso aí, e isso foi se perpetuando. Ah, que o Flamengo faz uma marcação, pressão, não sei o quê. Não faz, cara. Faz muito tempo que o Flamengo não faz essa marcação-pressão, desde o final do ano. Não faz. O estilo de jogo foi mudando, foi se adaptando. Até porque, claro, como é muito jogo no ano, não tem como manter aquela marcação durante, né, 70 jogos. Então, você entende, e se adaptando e diminuindo ali, porra, entendendo novos estilos de jogo, porque você não pode também ficar previsível. Então, claro que tem que se adaptar. Só que aí, aquilo morreu? Não vai voltar nunca? Ui, o ano começou, os jogadores estão novos fisicamente, né? Estão entrando em ritmo e tal. E não vai voltar? Ficou no papel? Ficou lá no passado? Não entendi, tá ligado? Não entendi. Já faz tempo, cara. Já faz tempo que o Flamengo só marca gol de bola parada, que tem sido um ponto muito forte, tá? Nisso aí não tem como nem criticar o Rodrigo Caio, que é ele que treina as bolas paradas do time. As bolas paradas, né? Nem sei como é que fala no plural aqui, mas enfim. É ele que treina a bola parada no time do Flamengo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Melhorou muito. Muito. O Flamengo tinha muita dificuldade de fazer gol de escanteio, gol de falta. Porra, melhorou muito nesse quesito, jogada de bola parada. A final da Libertadores, o título saiu daí, né? Contra o Pirâmide, se eu não me engano, o Léo Pereira também faz um gol de cabeça. Eu acho que foi. Também é em bola parada. Então, cara, funciona muito bem a bola parada pro Flamengo, graças ao Rodrigo Caio aí. E ao Felipe Luiz também, que treina junto, né? Não é só o Rodrigo. É, porra. E se o Rodrigo tá lá? É porque o Felipe chamou, o Felipe confiou. Então, funcionou, mérito dele nesse quesito. Só que o Flamengo não pode ser só isso, velho. O time mais caro da América do Sul, com jogadores de qualidade, jogadores criativos, jogadores que sabem jogar com bola no pé. Muitos deles sabem muito com bola no pé. Muito mais do que a maioria do que atua por aqui. Era pra sobrar. Não pode ser só bola parada, gol de zagueiro de cabeça ou gol de chuveirinho, pô. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. A gente vai relevando, vai aceitando. Não, estamos ganhando, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Só que aí, o trabalho precisa evoluir. O Felipe Luiz não ganha mais como um treinador iniciante, como era no começo, né? Que o Felipe Luiz, pra quem não sabe, ganhava uma merreca. Há pouco tempo atrás aí era uma merreca. Só que ele já renovou, hoje um dos maiores salários de treinador da América do Sul, ele precisa fazer o time responder, precisa fazer o time evoluir em coisas que não tá evoluindo. Inclusive ele falou na coletiva recente, eu estou tranquilo porque os erros são os mesmos erros que nós estávamos cometendo o ano passado. Então, eu estou tranquilo. Porra, mas não é pra estar tranquilo, mano. Não é pra estar tranquilo. Você tá cometendo o mesmo erro desde o ano passado. E você não resolveu até agora, quem que vai resolver, pô? Não faz sentido essa afirmação, tá ligado? Não faz sentido. E aí volta naquilo. Se os jogadores não criam, se as jogadas de gol continuam sendo somente com gol de bola parada, gol de zagueiro ou genialidade do Arrascaeta, vai ficar foda, mano. Porque cada ano que passa, cada dia que passa, cada mês que passa, o Arrascaeta vai ficando mais velho, vai ficando mais lento, vai perdendo aquele ímpeto físico que ele já não tem muito, tá ligado? Já tá abaixo. Só que ano passado foi feito todo um projeto pro Arrascaeta. Ele não jogou praticamente nenhum jogo durante 90 minutos. Ele jogava ali tudo com minutagem controlada, não precisava correr muito pra marcar, jogava muito mais próximo do gol e deu muito certo. O cara fez 25 gols no ano passado, porra. Sem falar assistência. Foi o jogador mais decisivo do Flamengo disparado. Sem ele, o Flamengo não teria ganhado os títulos. Só que você não pode ficar dependendo só do Arrascaeta. Cada vez mais vai ficando mais complicado e fica nítido que o time vira um deserto sem ele. Vira um deserto. E nós temos jogadores pra poder fazer render, mano. Não é mais só o Arrascaeta que pensa nesse time. Você tem um Carrascal, que é um jogador criativo, um jogador de drible, é um jogador que precisa ter liberdade em campo pra trabalhar, mano. Você tem agora o Paquetá, que, porra, tecnicamente sobra. Sobra, tá ligado? Sobra. Fisicamente, então nem se fala. O maluco tava na Premier League, porra. Tava lá correndo que nem louco, brigando com o zagueiro, tá ligado? Você precisa fazer esses caras trabalharem. Bola no pé, tabela. Jorginho ali que ainda rende um bom caldo. Você tem muito jogador bom, mano. Não tem desculpa. E quando chega nesse assunto do Arrascaeta estar ficando velho, volta no que eu falei, mano. Você precisa contratar. Show, Paquetá foi 40 milhões, não vou voltar nesse assunto. Beleza, ok, já tá lá. Apoio muito, tamo junto. Só que não pode ficar só nele. Os nossos atacantes, cara, eles não têm tesão em gol, mano. Você vê o Plata. O Plata chutar pro gol é um parto, irmão. É um parto, velho. Eu gosto muito do Plata, tá? Acho um bom jogador. Porra, associativo ali. Plata é viciado em tabela, tá? Ele tem esse fetiche na tabela. Você tocou pra ele, ele vai te devolver de letra, ele vai dar toquinho de ombro, ele vai, porra, tabelinha, ó, ajeitadinha de cabeça, ajeitadinha de peito. Pica, pica. No futebol, o Plata deve ser o 0-1, irmão. Deve ser foda. Foda, foda. Mas no futebol, chutar pro gol, ser atacante, pelo amor de Deus, irmão. O Plata, ele tem aversão. Parece que ele fica, ele se coça, tá ligado? Porra, tem que chutar, mano.
Quando ele vê só o goleiro na frente dele que ele tem que chutar, ele fica louco. Ele já olha pro lado, porra, não tem ninguém pra eu tocar aqui, cadê o Pedro? Porra, mano. Eu quero atacante que chute pro gol, velho. Quero atacante que arrisque, que tente, irmão. Que tente, tá ligado? Que deu um drible já porra essa merda, filho. De fora da área, de dentro da área, de qualquer jeito. Chuta essa porra. Pelo amor de Deus, velho. Chega de toquinho, chega de tabelinha. Eu não aguento mais isso, velho. Eu quero atacante que tenha vontade de fazer gol. Não é pedir muito. Atacante tem que querer fazer gol. Não tô pedindo que ele faça 40 gols no ano, não, velho. Que ele seja um Bruno Henrique 2019, um Gabigol 2019, um Pedro aí nos tempos de auge. Não tô pedindo isso. Não tô. Só quero que ele chute. Porra, o próprio Luiz Araújo, cara. Luiz Araújo é banco no Flamengo, né? É um cara que, pô, é muito criticado por muita gente, porque é chamado de pontinha burro, né? Aquele clássico ali que só corre, não sei o quê. Mas ele chuta, porra. Ele chuta. E todo ano ele encerra com mais participação em gol do que a maioria dos titulares do time. Por quê? Porque ele tenta. Porque ele procura assistência. Ele procura chutar, chuta de fora da área, chuta de dentro da área. Tá ligado? Olha o Samuel Lino, velho. Olha o Samuel Lino, rapaziada. 20 e poucos milhões de euros, irmão. O cara definhou. Ele definhou no Flamengo. Ele acabou. Ele acabou. Hoje, 2026, tá? Fevereiro de 2026. Que dia é hoje? Pra poder falar exatamente. Tô gravando de madrugada. 5 de fevereiro de 2026. O Samuel Lino não existe, pô. Não existe. Ele pega a bola, aí ele vai tentar fazer alguma coisa, dribla um, tropeça sozinho, cai. Aí ele chega na linha de fundo, vai cruzar, cruza errado. Aí ele tenta dar um drible e chutar, chuta na puta que pariu. Aí você olha pra ele, o semblante dele, a cabeça baixa. Recebe uma bola, que ele poderia facilmente na linha de fundo arriscar uma jogada. Ele para e toca pra trás. Totalmente sem confiança, mano. Totalmente. Ele foi completamente minado. Minado, acabou. A confiança dele acabou, mano. E a gente precisa dele, velho. Esse é o problema. O Samuel Lino hoje, ele seria um dos principais jogadores do time. Porque o Flamengo enfrenta o tempo inteiro linha de 5. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo que vem jogar contra o Flamengo vem jogar retrancado. Vem jogar por uma bola. Vem jogar no contra-ataque. E você precisa de um jogador de drible. Tu precisa de um jogador ali que esteja, porra, querendo cortar, tá ligado? Que tire um zagueiro pra poder quebrar uma linha. Você ligou? Que chegue na linha de fundo ali, no 1 contra 1 ou no 1 contra 2, e consiga uma jogada de efeito pra poder furar a defesa, mano. Pra poder achar um atacante dentro da área. Pra poder encontrar o Pedro. Pra poder finalizar ele mesmo. Você ligou? Tem ali uma defesa postada. Porra, aquela linha de 5 que não tem como furar. Você tá tentando cruzar, os caras cortam. Você tenta por baixo, eles tiram. Você precisa de um drible, um jogador que drible. Tinha que ser o Samuel Lino, mano. E o cara. O cara acabou, velho. O cara não tenta mais. Hoje, contra o Inter, ele não foi titular. Porra, claro. Não tem como. Cebolinha tá pedindo passagem faz tempo. E eu falei, chegou um momento do jogo que eu falei, cara, eu queria o Vitória Man. Eu queria o Vitória Man. O Samuel Lino. Mandei mensagem pro amigo meu, falei, cara, eu acho que é jogo pra ele, mano. O Inter tá fechadão. Vamos botar o cara, pô. Bota ele pra driblar, pra ir pra cima, ver se ele consegue um espaço ali. Errou tudo que tentou, mano. Tudo que tentou. É foda. É foda, velho. Quando esse cara vai render, mano? Quando? Será que a gente não tava errado de botar expectativa? Porque em qual momento da carreira do Samuel Lino ele foi um jogador, porra, sacudo, decisivo mesmo, brocador de gol, tá ligado? O cara, pô, finalizador que chuta firme, não sei o quê, e tá sempre participando, dando assistência. Em qual momento ele foi, mano? Em nenhum momento ele foi. Então por que a gente esperava que ele seria aqui? Talvez a gente tivesse errado. Talvez a gente achou que ele ia sobrar muito no futebol brasileiro. Talvez a gente subestime o nível daqui. Pode ser, mano. Pode ser que a gente ache que o nível daqui é pior do que realmente é. E às vezes não é tão ruim assim. Não ao ponto de ele conseguir sobrar aqui. Tá ligado? Eu ainda acho que é muito psicológico, tá? Eu acredito muito que a confiança dele, que ele tá sem confiança. Porque quando ele chegou aqui, o primeiro jogo dele, os 2 primeiros jogos dele foram muito bons, pô. Muito bons. Porque o cara que ele vem da Europa, ele vem, mano, com ego alto, tá ligado? Ele vem, porra, mano, eu tava lá, aqui eu vou acabar com tudo, pô. Aqui eu vou sobrar, aqui eu vou mostrar que eu sou pica, porra, aqui eu sou muito melhor que esses caras. E ele vem com essa mentalidade, ele engole, mano. Ele engoliu o Galo aqui no jogo de estreia dele. Acabou com o jogo, mano. No tempo que ele, né, que ele entrou ali. Ele foi passando, foi só definhando, confiança caindo, torcida cobrando. E hoje é isso aí, um deserto. Sobrou nada do Samolino. Literalmente sobrou nada pro Beta. Nada. É isso, a gente contratou um jogador beta. Ele é beta, mano. Vai ser sempre beta. Não tem jeito. Espero que você cale minha boca, Samuel Lino. Por favor, cale a minha boca, mano. Boca, né? Meti até um boca aqui. Olha lá, Charlie Brown Jr. Mas cale minha boca, mano. Eu espero que você faça isso, velho. Porra, eu torço muito por você, mano. Torço muito por você, velho. Por favor, Samuel Lino. Por favor. Jogue bola no Flamengo. Jogue bola no Colossal. Por favor.
Quero comprar camisa com teu nome, irmão. Quero botar ela aqui, ó. Samuel Lino. Eu quero. Me ajuda. Me ajuda. Outra coisa também que tem que ser falada aqui, tá? Emerson Royal, olha, rapaziada, eu não sei o que vocês esperavam dele, mano. Sinceramente, é que tem muita gente que realmente não acompanha o futebol europeu, né? Não vê nada assim de jogo por lá, o que acontece por lá, ou se acompanha, vai acompanhar aí os grandes jogadores, né? Tipo o Estevão agora lá no Chelsea, o Endrick no Lyon, o Neymar quando tava no Barça, o Yamal, jogadores realmente classe mundial ali que chamam a atenção, né? Ou vai assistir, sei lá, só o Barça e o Real Madrid, tá ligado? Uma vez o Manchester City, enfim. Cara, quem acompanha futebol europeu de verdade, assim, qualquer jogo, sabe que ele sempre foi isso aí, mano. Cara, ele sempre foi um jogador muito abaixo, velho. Muito abaixo. Ele tinha musiquinha lá na torcida do Tottenham, mano, do Milan. Ele não foi bem no Tottenham, não foi bem no Milan, não foi bem no Betis, não foi bem no Barça. Ele não foi bem, mano. Ele não é um lateral que, cara, porra, chegaria pra elevar o nível da lateral direita do Flamengo. Não, mano. Não, não. Sempre foi muito abaixo, tipo, tecnicamente falando. Ele ganhou ali notoriedade no físico, que é um cara, porra, bem fisicamente, forte, tem um bom domínio de bola. Você pode ver que ele dificilmente erra domínio, sabe? Mas o posicionamento dele, a noção de espaço, principalmente pra defender, cara, é horrível, mano. É horrível. É avenida. É uma avenida. Só que, porra, não adianta ficar pegando no pé do cara, mano. Tem jogo que o cara nem foi tão mal assim, e a torcida já tira o maluco pra lixo, porra. O primeiro a ser xingado, o primeiro a ser vaiado. Pô, mano, vamos maneirar, tropa. Acabou de chegar o maluco aí, velho. Ele não é o maior dos problemas. Não é, mano. Estão tratando o cara como se ele fosse, porra, o câncer do Flamengo, sendo que ele não é, mano. Meu Deus, falei do Royal, a câmera chegou a cair. É, tô tentando ajudar o Royal, mas tá difícil, velho. Tá difícil. Enfim, tropa, realmente eu acho que estão pegando um pouco pesado. Ele sempre foi um jogador limitado, sempre foi um jogador fraco. Não chegou pra melhorar a lateral direita do Flamengo. Se você esperava que tava vindo um novo Cafu, porra, sinto lhe informar, velho. Ele nunca foi e ele nunca vai ser, tá? Não vou falar que nunca vai ser porque é pesado, né? Por exemplo, o Rodinei jogou bola em 2022, né? Depois de anos horríveis no Flamengo, ele deu a volta por cima. Então a gente pode ter aí um novo Rodinei, quem sabe, tá? Mas, se tudo der certo, se tudo se manter no padrão Emerson Royal de toda a sua carreira, ele vai ser isso aí pra pior. Então, não espere muito. Mas no mais é isso, rapaziada. Eu não vou me estender mais não, tá ligado? Já falei muito aqui. Eu acredito realmente que os problemas do Flamengo são esses, né? Fisicamente, para mim é o principal, é o ponto de clamação nesse time. Tem que melhorar fisicamente, tem que ser feito um trabalho físico com todos eles, tem que dar mais ritmo de jogo, os caras têm que treinar, tem que abdicar aí de noitada nesse começo, focar bem pra poder voltar ao ritmo de jogo, voltar ao entrosamento, tá ligado? Voltar ali a parar de errar tempo de bola, tipo de coisa que tá pesado, tá feio de ver. Muitos jogadores ali, seu um Léo Ortiz, que eu nem citei nome, rapaz, que comecinho complicado seu, hein, mano? Que comecinho complicado. Mas é aquilo, velho. O mesmo Léo Ortiz que eu tô vendo falhar aí bizarramente direto é o cara que eu vi fazer uma partida exuberante contra o Paris Saint-Germain, pô. E aí, vou falar o quê? Vai falar que esse cara não sabe jogar bola? Que ele desaprendeu em 2 meses? Esqueceu como é que joga? Porra, claro que não, né, mano? Claro que não. Então, eu prefiro ter paciência, tá ligado? Eu não vou tirar um cara que já ganhou quase tudo aqui pelo clube pra merda só por conta de um começo, tá ligado? Tem que cobrar, né? Porque é isso que mantém o Flamengo. A gente não pode ter um novo 2023. Não pode acontecer de novo aquilo de perder tudo que disputou, ser chacota, tá ligado? Não pode deixar isso acontecer de novo. Tá recente na nossa história pra gente lembrar e evitar, mano. Evitar. Porque o que mantém o Flamengo competitivo não é só o dinheiro, não é só o elenco, não é só o treinador que passa vários lá. É a torcida que sempre foi muito exigente, pega no pé mesmo, tá ligado? Se vê qualquer brecha, vê qualquer chance de dar merda, a gente já tá alertando, tá em cima, tá pressionando, porque a gente quer evitar sempre o pior e quer sempre o melhor pro clube, mano. É isso que mantém o Flamengo no topo e que evitou muitas vezes que a gente passasse vexames aí na nossa história, né? Porque quando não tinha dinheiro, quando não tinha jogador bom, era a torcida que tava lá que segurava as pontas, irmão. Então, isso aí nunca vai mudar, essa postura vai continuar, a gente vai cobrar e o time vai continuar evoluindo. Eu tenho certeza que no final do ano, aí, caso se mantenha com o Felipe Luiz mesmo, vai se manter, porque eu espero que mantenha, né? Que dê continuidade, que ele consiga dar a volta por cima. E no final do ano a gente vai ser feliz, mano. A gente vai ser feliz. Pode não ganhar título, tá? Caso não aconteça, mas eu tenho certeza que o time vai melhorar, vai sair dessa fase ruim aí, os jogadores vão encaixar fisicamente, as coisas vão voltar a funcionar. Vai contratar um atacante, quem sabe, né? As coisas vão render. O Paquetá vai ser um grande jogador no Flamengo. Acredito de verdade nisso. Tem tudo pra ser. Não sei se ele vai ser um Arrascaeta, como eu disse, né? Mas que ele vai ser um grande jogador, tenho certeza. Nem só de Arrascaetas vive o Flamengo, né? Porra, se fosse assim, irmão, se todo jogador grande que viesse no Flamengo fosse um Arrascaeta, a gente tava feito. Porra, seria Zico e vários Arrascaetas aí na nossa história. A gente sabe que é um feito raro, tá ligado? Mas ele pode ser um grande jogador e eu confio muito que será. E é isso, tropa.
É o que eu tenho pra dizer. Vamos torcer pra dar tudo certo.